Boa tarde, amigos da TV Centro-Oeste. Estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira e pelo horário do jornal nós vamos ter aí uns 10 minutos a menos no nosso programa aqui, mas vai dar tempo de tratar assuntos aí de extrema relevância aqui para Pontes da Lacerda. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Sociedade. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Ivanildo. Tranquilo? Joia. A chuva está forte lá fora, né, Caio? O Caio chegou já com chuva. Cheguei, estava chuviscando, mas não está muito forte não, só um chuvisqueirinho. Mas essa chuva agora é pouca, mas só atrapalha. Daqui para frente também não tem muito o que fazer não, né, na cidade com esse volume de chuvas aí, né? Eu acho que pelo menos o paliativo tem que fazer, né? Porque senão a trafegabilidade fica muito complicada. E eu falo isso, Vieira, posso ficar muito à vontade, ele Caio, porque se eu vou no mercado, se eu vou na Quibon, onde eu vou, as pessoas vêm de encontro para saber o que vai ser feito. Como é que vai ser feito. Entendeu? Então, isso, quando começa a interferir no ir e vir das pessoas, realmente é calamitoso. Eu não sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas que faltou planejamento para o secretário de obras, eu não vou nem falar, porque a gente é muito natural de falar, o prefeito, Donizete. Nós não estamos aqui querendo tirar a culpa do prefeito, que realmente tudo acaba respingando lá no primeiro gestor. Mas o cargo de secretário de obras, secretário de infraestrutura do município, tinha que ter um planejamento, né? Assim, o ano passado a culpa foi porque foi a herança do Nilton Mioto, né? Esse ano não tem mais desculpa, né? E como já tem um ano de administração, nós já tivemos um período também de seca no município. Então, e aí, não pegamos, não está chovendo desde o primeiro dia de administração. Então, e aí nós soltamos uma matéria semana passada com relação àquela estrada lá na fazenda, né? E que eu não sei porque os vereadores também não comentaram nada com relação àquilo lá, mas independente da legalidade ou não, que lá pode ser legal, eu acho que é de uma estrada que passa entre fazendas e tal, que tem o ônibus escolar lá. Independente da legalidade da obra, né, que aqui nós não vamos entrar no mérito, mas que foi realizado no mês de outubro do ano passado, juntamente, logo em seguida da Fazenda São José, que os 8 quilômetros construíram aqui. Quer dizer, então foram construídas, são 24 quilômetros lá, né, mais 8 aqui, mas digamos que foi mais de 20 quilômetros das duas. No mês de outubro era o mês imediatamente anterior ao início do período das chuvas. Vocês não acham que o secretário de obras, o Paulinho Tocha, não deveria estar concentrado nesse período aqui, focado as suas ações aqui para prevenir a questão de chuvas, até sabendo, como ele já sabia, que o asfalto já não era de primeira, já não estava mais de primeira qualidade, né? Vocês não acham que teria que prevenção? Justamente naquele mês de outubro, você não acha que teria que ter um cuidado especial aqui para Pontes da Lacerda? Porque o que a gente viu foi o seguinte, não fez nada antes, agora durante a chuva não está jogando dinheiro fora. Na verdade, eu acho que tem que fazer a estrada lá na fazenda também, até porque tem uma linha de ônibus, né? Precisa fazer. Agora, o que você não pode, e que não dá para entender, é descuidar do perímetro urbano, um asfalto todo rachado, infiltrado, que está lesando de forma grave, talvez irrecuperável, a base desse asfalto. Eu, particularmente, entendo que o Sua Excelência, o prefeito, terá que promover um recap importante, porque passar aqui nessa cidade, lama asfáltica, para mim, é mais uma enganação. Acho que nós temos que fazer algo definitivo. E definitivo é somente recapear. Com relação às estradas, é muito difícil você fazer um serviço de profundidade, mas o essencial é que faça as pontes, a cabeceira das pontes, tem várias pontes caindo. E eu me lembro que eu fui com o prefeito em Cuiabá para falar com isso lá no DENIT. Lá nós soubemos que estavam licitadas todas essas pontes e a gente não vê fazendo essas pontes. Agora eu sei que o Dr. Filó está aí, estão mexendo com essas pontes. Haja visto que agora, nesse final de semana, foi interditada a ponte do Alegre, que estava com um pilar central flutuante, e isso, por si só,
já é grave, já foi corrigido, mas que você está certinho. Quando diz que faltou planejamento, eu endosso isso e acho mais. Eu vou dizer, um funcionário da prefeitura, um funcionário de secretaria de obras, falou palavra, vou usar aqui entre aspas o que ele falou, e ele reafirmou isso também para o Anderson, para o vereador Holmes, presidente da casa. Ele falou assim, o pior cara que eu já convivi na secretaria chama Jair. Eu já estou com saudade dele, porque 6h30 da manhã ele estava na secretaria e 7 horas da manhã nós já tínhamos tomado café e cada um estava com a função e a área que ia ser atendido. E agora aqui nessa atual administração, a gente vê caminhão sair para o trecho 10 horas da manhã. Isso é inaceitável. O que não dá para entender, Vieira, não dá para conceber também, é o fato da administração sempre preocupar com o presente, com o que está acontecendo agora e consertando, né? Correndo atrás. Isso, correndo atrás. Isso não dá para conceber numa administração hoje em dia, né? Principalmente no município como Pontes de Lacerda, que se auto-intitula polo, né? Então nós temos que realmente, falta planejamento realmente, não só na Secretaria de Obras, a gente percebe que há um pouco de dificuldade em termos de pensar em futuro, né, na administração atual, e eu acho que isso deve ser revisto pelo prefeito, sim. Né, a sua equipe deve começar a planejar e pensar em Pontes de Lacerda para o futuro. Vocês não acham que o prefeito Donizete está refém desse grupo? Que eu falo, o grupo que eu falo, assim, o grupo que se chama hoje, o grupo que tem o poder na cidade, tá circunscrito a 2 ou 3 pessoas. Não vou nem nominar as pessoas, mas para o partido. É o PPS, que é do prefeito, né? É o PSB, PDT, né? E era o DEM até pouco tempo, que agora já não está mais, né? Que era o ex-vereador Quirrarinha. Está circunscrito a essas pessoas e eles não conseguem entender que estão colocando o prefeito Donizete num sacrifício. O desgaste todinho dessa dessa falta de planejamento está caindo no colo, nos braços do prefeito Donizete, e esse pessoal não entende. Vou ser bem claro, o Paulinho Tocha, falta para ele todos os requisitos essenciais para ele administrar uma grande empresa. Não estou criticando ele pessoalmente, não, mas estou falando em questão de qualificação, questão de capacitação na história. Né? Eu acho que em parte você está certo. Agora, Caio, quem tem a caneta? É o Donizete. Se as medidas não são tomadas e que ele está pagando um ônus caro, ele está concordando com isso. Ele tem um compromisso político com esse pessoal, né? E esse pessoal não está tendo compromisso político com ele. A gente percebe que é uma dificuldade muito grande do prefeito, com o grupo, como você falou, que nós vemos os próprios partidos da base do prefeito, alguns deles, inclusive brigando entre eles, né? Nós temos um vereador do PMDB pedindo a cabeça da secretária de Cultura, que é do partido dele. Nós temos essas discussões, essas brigas internas que estão muito à mostra da sociedade. Isso mostra a fraqueza. De espaço, Caio, que não existe. Tanto é que nós temos 122 cargos comissionados na atual administração e isso nunca ocorreu em Pontes de Lacerda. O número maior de cargos comissionados já havidos, Caio, fazendo esse gancho aqui com você, foi no período pré-eleitoral, no governo Nilton Bilto, que tinha 98. 98, agora tem 122. Isso gera um acúmulo na folha de R$39 mil, aproximadamente. Se nós colocarmos as obrigações trabalhistas, vocês expertos, nós vamos gastar 60 mil, dá 720 mil reais por ano. Sem contar, Caio, que nós estamos no limiar da tolerância da folha. Nós já estamos em 51% do orçamento do município comprometido com folha. E o limite é 51,24, acende-se a luz amarela. E nós estamos nisso. Consequentemente, você fica sem gestão para mexer com folha ou qualquer outro programa que esteja envolvido. Profissionais da educação. Impossível dentro da atual filosofia. Impossível. Tá, mas vocês não acham que está faltando espírito de grupo político? Né? Porque, falta, assim, ó, com certeza, união. O prefeito Donizete, assim, ó, ele tem, já deu para perceber que
ele tem os compromissos, ele faz o compromisso e procura cumprir os compromissos. Ele é íntegro, né? não tenho dúvida Procura disso. cumprir os compromissos. E isso que ele está sofrendo agora é justamente em função dessa premissa dele. Ele dizer, não, eu dei minha palavra, eu vou cumprir minha palavra. Agora, pô, cadê o companheirismo desse pessoal que está vendo, que está afundando o governo? Isso tem que ser uma mão de duas vias. Você vai dar suporte, apoio, quando existe reciprocidade. A recíproca tem que ser verdadeira, ela não pode ter uma mão só. Isso que você está falando resume-se nisso, né, Vera? Nós não víamos, no governo passado, nós não víamos, e todo mundo é sabedor disso, que problemas internos. Claro que havia problemas internos entre o grupo político, claro que havia, mas isso era muito bem controlado, era muito bem dirimido pelo prefeito Mioto. Talvez falta no Donizete aquela a artimanha política para conseguir acomodar todo esse pessoal e fazer com que respeitem a decisão dele. Né? Estão passando por cima da decisão, nós temos conhecimento disso, por cima das decisões do prefeito, como se ele não mandasse, como se ele não fosse o chefe maior do município. Então, essa acomodação toda com o grupo político dele está gerando muita dor de cabeça para o Donizete e problemas administrativos, porque com certeza que vai ocasionar. Semana passada, um secretário, eu vou me permitir aqui não dizer o nome, porque senão eu vou falar coisas até que eu não devo, mas o prefeito fez um acordo, mandou falar com o secretário falou, não, secretário quem manda aqui sou eu. Donizete manda lá no gabinete. Isso, para mim, foi a falta de pulso maior. Resultado, isso são passados 15 dias já, eu não pus os pés na prefeitura. Por quê? Porque eu vou ouvir isso de funcionário, eu vou ouvir isso do sindicato, eu vou ouvir isso, até porque como eu atendo a todos, meu gabinete é porta aberta, ocorre um negócio desse, o cara vai lá e me fala. E aí, como eu vou lá e reclamo, eu falo para o Donizete, eu acabo sendo ruim. Entendeu? E é difícil ser ruim. Muito difícil. No segmento que você colocou, que o Caio, não tenho o que falar do Donizete como integridade. Mas eu vou te contar um negócio, hein? De bonzinho, infelizmente não é o que nós precisamos. Nós precisamos de gente que faça, que tenha pulso, que negocie em Brasília. Porque se nós ficarmos nisso, negociar em Brasília não garantir que haja a licitação favorável a quem arrumou o dinheiro, nós vamos passar 4 anos de amargura. Agora, infelizmente. Ivanildo, deixa eu só te falar é o seguinte, essa avaliação que eu faço. Qual é o peso que tem o PDT para o governo Donizete? Que diferença faz o PDT? Só atrapalha. Não, eu acho que tem muito, até porque o prefeito, de forma atemporal, garantiu que ele vai apoiar o Pedro Táxi. Isso foi dito, foi visto no canal de televisão. Não, inclusive, parece que ele deve ser, inclusive, Você o coordenador entendeu? da campanha aqui na região. Aí. Eu acho que ele deve estar arrependido amargamente, porque ele não definiu o quadro. Ouvi dizer que o cara é candidato, vou apoiar. Então, eu acho que deve ter é muito importante o PDT para ele. Tem um vereador que tem mandato, que ocupa a secretaria, que representa o PDT, até com muita galhardia aqui. Então, eu acho que tem uma importância. Agora, pode não ter importância que ele esteja dando. Aí eu concordo com você. É isso que eu quero falar. PPS, PSB, PDT, PRB, esses partidinhos todos são os partidos que estão governando o município hoje. Você vai entender onde eu quero chegar. Agora, onde é que está o PMDB? Qual é a força do PMDB dentro da administração hoje? Qual é a força do PSD dentro da administração? Né? PP, eu não falo que PP e PR é oposição na história, mas eu falo vocês do PSD. Né? Olha a força que tem o PSD, olha a força que tem o PMDB e qual é a participação deles que tem no governo. Quem é que consegue trazer hoje? É PMDB, é PSD, é essa turma quem está mandando lá. São os dois. São os dois. E qual é a força que tem? PT está onde hoje lá? O PT quis entrar agora. Quis entrar para apoio, para dar apoio. Eu quero dizer com todas as que foi fechada as portas ao Pedro. Por que eu sei disso? Porque eu negociei cada passo com ele. O vereador Ebim e eu negociamos com ele. Aí o secretário bateu no peito. Não, aqui é do meu jeito. Não, você abre mão do PT para continuar com outro partido pequeno, né? Então eu acho que talvez essa avaliação de quem está nos assistindo aí, inclusive a turma, né, o grupo do prefeito Donizete Barbosa, eu acho que essa avaliação tem que ser feita. Realmente, vamos dar valor valor político, não estou falando valor pessoal, não.
valor político, né, para quem tem peso político e para quem consiga trazer, né, recursos para cá. É o caso típico do PMDB, Carlos Bezerra trouxe agora aí, né, 940 milhões, 940 mil reais aí para Santa Casa, perdemos o recurso por questão de falta de certidão da prefeitura, né, mas é quase R$1 milhão que alguém do PMDB trouxe. Quer dizer, o prefeito falou hoje que parece que ele vai conseguir trazer de novo, vai trazer outros novos recursos. Pô, mas tem quem que é? Do PMDB. O PDT consegue fazer isso? Na verdade, hoje o partido da base de sustentação mais importante não é o meu partido, não. O mais importante do Donizete é o PMDB. Por quê? Porque tem à sua frente o governador e tem um cara que é o cara que mais toca obra no estado, que chama Bezerra. O Bezerra é isso, Bezerra. Eu não quero o cara para casar. Eu quero o cara para trazer obra para cá. Então, tem que morrer abraçado com o cara. Agora, o que eu percebo na administração? O PMDB tem 4 vertentes. Cada um advoga em causa própria. O italiano defende uma causa, o Nogueira defende outra, o Vadinho e o outro defende outra e o outro pessoal defende outra. Aí também o prefeito, falei isso para o Nogueira já, falei para ele, até que não estou falando nem uma asneira não. Aí uma linha vai lá e conseguiu um espaço com o prefeito. Aí vem o outro e liga para o senador, para o Bezerra, deputado. Deputado, o prefeito aqui não está atendendo nossos anseios aqui. Mas ele esquece, vamos dar alguns nomes que tem. Vice-prefeito a Tereza é do PMDB. Mas não foi nomeado pelo PMDB, mas é PMDB. A secretária de Cultura, PMDB. Parece que vai ocupar agora um cargo na Secretaria de Obras, o segundo cargo, PMDB. Eu acho que se esse pessoal ainda não está satisfeito, vai estar satisfeito quando? Pergunta qual cargo eu tenho na administração. Não, Alcina do PSD. O prefeito não me constou se eu queria colocar só Alcino, não constou o Zé Pereira. É livre o arbítrio do prefeito e colocou o Alcino, que é PSD. Entendeu? Eu não tenho um cargo ou indicação política. Nem quero. Eu acho que é isso, você deixa o prefeito com a liberdade de trabalhar. Mas também não pode pegar só dentro do mesmo círculo de atuação e de amizade do prefeito, que é o que está ocorrendo. Entendeu? Eu não posso pegar uma administração com tantas variantes, com tantos partidos, Caio, e ir num segmento da sociedade e pensar cargos pontuais, dar uma função gratificada e nomear. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, não precisa dar nome. Né? É o que está acontecendo. Lamentavelmente. Mas eu ainda e sempre confio no discernimento do Donizete. Acho, Vieira e Caio, buraco está uma vergonha, mas na seca a gente tampa. Agora, tampar buraco, deixado pela má gestão de não ter certidões, inaceitável, incompreensível. Esse não é o Donizete que eu defendi e que eu defendo dessa forma. E outra coisa, eu vou afirmar claramente, não sou igual rato que pula do barco, mas não afundarei com o barco. Isso eu posso te garantir. Bom, sobre esse assunto, a gente vai voltar a falar agora depois dos comerciais, tá? Sobre a questão dessas certidões aí, né? Para ver o que realmente aconteceu, o que dá para tirar desse caso, desse episódio aí. Nós voltamos já já. É o programa Visão Crítica, estamos de volta. Ivanildo e Caio, não foi algum esquema político não do Carlos Bezerra? Deixa eu puxar para o outro lado aqui. Não foi um esquema político do Carlos Bezerra, essa história de dizer assim, não, é até terça-feira, porque foi o prazo dado, foi até terça-feira, né? Depois de terça-feira não tem mais como cadastrar a emenda parlamentar. Você acha que não foi algum esquema político, alguma coisa? Porque se ele quisesse, ele não podia fazer isso, não foi um jogo, não tem alguma coisa a ver, eu vou botar a lei na fogueira aqui, não tem já alguma coisa a ver com aqueles 44 bilhões que o governo vai reduzir, que parece que são 7 bilhões de emenda que já não vai soltar. Tem uma coisa de sentido assim, será que já não era só para fazer média, não, hein? Eu espero que a coisa não seja tão maligna nesse nível. Mas, por quê? Como é que funciona? É muito fácil falar para a comunidade e, tecnicamente, não entender como é que é.
A partir do momento que você tem notícia que o deputado X ou o senador X vai te dar uma emenda, você tem que cadastrar essa emenda. A emenda estando cadastrada, ela só é retirada se, na época do pagamento, do depósito da Caixa Econômica Federal, que é quem recebe o dinheiro, tá? Se as certidões estiverem negativas, aí sim. Portanto, esse dinheiro não está perdido. Ah, como é que você pode afirmar? Posso afirmar porque eu liguei para o Policena, trabalhou para o senador Bezerra por 8 anos, é o atual assessor do senador Jaime Campos e tem 32 anos de Senado. E ele garantiu que a emenda está cadastrada. Entendeu? Então eu não vejo como da Santa Casa esse recurso que foi colocado. Tá. Esse é algo utópico e irreal, viu, Vieira? Não tem Na jeito minha hora, não tem jeito não. Bom, a gente tem uma queda de energia aqui, mas eu acho que a gente está no ar ainda. Agora, deixa eu te pergunto pelo seguinte, ó, essa rigidez assim, eu só aceito emenda até na terça-feira, até semana que vem você dá um jeito e tal, porque fora daí não tem mais jeito. Os outros senadores já não fazem, então, já não são tão inflexíveis, tão rígidos como isso aí. É normal mesmo? Não, na verdade nós somos do Brasil, né? Uhum. Nesse Brasil, em Brasília da corrupção, famosa Ilha da Maravilha, você acha que não pode mudar uma emendinha? Porque os valores que os caras tratam lá, 1 milhão, é porcaria. Isso é conversa para boi dormir. Tá? Isso é outra coisa, se não for o Bezerra, não vou mexer com outro. Tá? Até porque o senador Jaime Campos tem 1.600.000 de uma emenda que ele ia doar para fazer asfalto aqui. A presidente deixou a determinação, Caio, que as emendas de parlamentares, senadores ou deputados deverão ser destinadas, na sua maioria, para a saúde. O senador já entrou em contato com o município e falou, olha, eu posso liberar minha emenda se for para a saúde. E já é muito mais do que o que estão dizendo que perdeu. Eu não estou aqui sendo advogado do diabo, não. Estou sendo verdadeiro, porque prejudicar a Santa Casa seria uma briga que comprariam comigo também, até porque eu vou sempre defender a Santa Casa. E a gente sabe o que acontece ali. Ali salva vidas. Mal, ruim, ótimo ou não, ali salva vidas. É essa que é a minha preocupação. Não, é como o Ivanildo falou, eu não quero acreditar que essa inflexibilidade, como você colocou, tenha sido apenas um modo político do deputado federal se comportar já para economizar o dinheiro, como você disse. Eu não quero acreditar nessa maldade toda. Realmente deve ter havido um problema burocrático, jurídico, realmente, de modo que essa emenda deixasse de ser cadastrada, ou pelo menos foi cadastrada, mas não será liberada para a Prefeitura de Pontes Lacerda, justamente por conta de uma inadimplência, né? Inscrita no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplência do Governo Federal. Eu não quero acreditar nessa maldade toda, pelo menos nesse quesito, nesse acontecimento. Ou então pressão política de uma magnitude dessa. Exatamente. Né? Justamente. Bom, a bem da verdade, a gente precisa dizer aqui o seguinte, que os motivos da restrição, nós só falamos, estava com restrição. Mas os motivos da restrição, e a gente sabe disso, e o Ivanildo pode confirmar, foram 2, né? A prefeitura está inadimplente por 2 motivos. O primeiro, em razão de um projeto, seria projeto do prefeito Nilton Mioto, que no apagar das luzes do mandato, nos últimos dias lá, acabou liberando dinheiro para a implantação de 2 torres de telefonia celular para a pecuária, para a grávida da pecuária e para Triunfo, né? O Nilton, segundo informações, ele liberou o dinheiro, pagou. Recebeu a obra. Pagou. Prestou conta no tribunal e no SIGCOM. Só que... Depois o tribunal veio saber que essas obras não estavam em funcionamento. Que havia até caído uma torre dessas. Aí, diante disso, o tribunal deixou de fornecer certidão. Agora, falar que a certidão não saiu porque o Nilton... Não, o Nilton não é prefeito há 1 ano e 2 meses nesse município. O que aconteceu de 1 ano e 2 meses para cá é gestão do Donizete, não tem que discutir isso. Ah, então é isso? Tá, tem uma denúncia contra o ex-prefeito do Ministério Público, tira uma certidão, leva no tribunal e diz que está subjúdice,
O tribunal vai emitir uma certidão positiva com efeito negativo e acabou o problema. Eu falei isso há 15 dias atrás. Só que deixaram para fazer na semana passada apenas. E tanto é que o município hoje está adimplente e não inadimplente como estava. A outra restrição era com relação ao processo da aquisição de ambulância da época do Nelson Miura, né? E que colocaram de forma indevida, né, a restrição do nome da prefeitura, porque a ação já está sendo executada contra o Nelson Miura. Com a né, pessoa processo, física pessoa dele. física, e sempre que, quando o gestor está sendo acionado judicialmente, como réu nessa hora, o município fica livre da restrição. É isso, né? Exatamente. Então tá. Então não tem o que reclamar, não. É Foi... só correr atrás daquilo que quem é responsável pelas certidões não viu de forma no tempo certo. No mínimo, uma falta de acompanhamento, uma falta de zelo com esse setor, né? A inscrição no CADIM, houve a inscrição no CADIM, deveria ter feito tomar todas as medidas, como o Ivanildo disse, para que o nome saísse do CADIM, né, e não bloqueasse a prefeitura, por exemplo, nesse fato aí da emenda. Eu coloquei no meu blog, na matéria que eu coloquei sobre esse assunto aí, dizendo o seguinte, que se fosse numa empresa particular, empresa privada, esse funcionário aí que deixou passar, eu estava na rua. Né? Estava na rua. É o mínimo, né? O mínimo. Como ele está no poder público, né? Ele deve receber, de repente, um puxão de orelha lá, alguma coisinha, e vai ficar por isso mesmo nessa história. Infelizmente é assim. Né? Infelizmente é assim. Depende do QI, né? De quem indicou a contratação dele. É assim, né? Se não tem QI, também vai pagar um ônibus, às vezes até mais duro. Tá certo. Bom, nós precisamos encerrar o nosso programa de hoje. Nós recebemos aqui uma denúncia para o Ivanildo. Ivanildo, eu vou ler para você isso aqui. Funcionários da Impacto não estão recebendo, não recebem hora extra, estão fazendo as pontes sem receber desde dezembro. Eles têm que receber 3 meses, estão sem receber 3 meses de salário. Pede ajuda para regularizar isso aí. Eu vou levar isso na reunião da Câmara já hoje, eu acho isso aqui muito grave, e é mais uma demonstração da falta de gestão. Ou, eu preciso saber se o contrato da Impacto, que é uma terceirizada, está sendo cumprido pela prefeitura, naquilo que foi feito, e se a Impacto, né, cara, está apropriando desses recursos e não pagando. Porque talvez esse funcionário não sabe que ele não tem vínculo com a prefeitura. A Impacto tem, mas não necessariamente ele. Eu sugiro que existe Ministério Público para isso. E que eles façam a representação e busque dar uma notícia ao Ministério Público e ele vai buscar, dentro da racionalidade, aquilo que tem a obrigação de fazer a Impacto. Tá certo. Bom, minha gente, obrigado por ter ficado conosco até esse momento, até agora. Obrigado, Caio, obrigado, Ivanildo. E a gente promete voltar semana que vem. A todos nós uma bela semana.